Olá, tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar um pouquinho sobre pacientes que precisam fazer um tratamento odontológico cirúrgico, mas que fazem o uso de AS, que é o ácido acetil salicílico, ou a aspirina, que fazem o uso dessa medicação para algum tipo de tratamento. Antes vamos entender o que é essa medicação. O AS ele é um anti-inflamatório não esteroidal, no mesmo grupo das nimesulidas, dos diclofenacos, dos ibuprofenos, e ele é, dependendo da dose, também utilizado como um excelente analgésico. Porém, esse tipo de medicação ele é um desagregador de plaquetas. O que são as plaquetas e o que elas fazem? As plaquetas são células presentes no nosso sangue que são as responsáveis pelo primeiro, vamos dizer assim, a primeira etapa da coagulação sanguínea. Quando a gente faz uma ferida ou um corte ou passa por uma situação cirúrgica de extração ou de implantes, por exemplo, durante a etapa do sangramento, as plaquetas agem se agregando, se agrupando para fechar, para interromper aquele fluxo sanguíneo de hemorragia. Então, essa medicação, o que ela faz? Ela impede que essas plaquetas se agrupem, causando aí, entre aspas, um sangramento, não deixando que o sangramento seja estancado. Por que tem alguns pacientes que usam essa medicação, entre aspas, para afinar o sangue? Normalmente, pacientes que têm ou tiveram um risco de ter um acidente vascular cerebral, que é o AVC, ou o infarto, eles fazem o uso dessa medicação, entre aspas, para afinar o sangue, porque durante a nossa vida, nos nossos vasos menores, os capilares, durante o dia a dia, é comum ter rompimento de vasos e sangramentos, mínimos sangramentos. E essa medicação faz com que não se forme o trombo, faz com que essas plaquetas não se agrupem formando pequenos trombos. Porque esses trombos, eles podem, que é um material ali coagulado, podem correr na corrente sanguínea e às vezes parar ali no coração ou no cérebro, podendo causar aí um infarto ou um AVC. Então tem muitos pacientes que fazem o uso dessa medicação, entre aspas, para afinar o sangue, para não deixar que forme os trombos de coagulação que possam vir aí a entupir algum vaso mais importante. Para fazer um tratamento odontológico cirúrgico em pacientes que fazem uso dessa medicação, primeiro a gente tem que entrar em comum acordo com o médico que passou essa medicação. Em casos de pacientes que tomam até 100 miligramas dessa medicação por dia, eu particularmente tenho uma conduta de não mexer na medicação. A gente consegue controlar esse sangramento, esse tempo de sangramento, sem precisar que o paciente interrompa essa medicação e interrompa o seu tratamento. Em casos de pacientes que tomam acima de 100 miligramas de AS por dia, a gente, na necessidade de fazer uma cirurgia, a gente tem sim que interromper esse tratamento, essa medicação por no mínimo 7 dias, que é mais ou menos o tempo médio de uma vida de uma plaqueta, para poder fazer a cirurgia e não correr o risco aí de ter uma hemorragia mais séria. Lembrando que em pacientes que têm esse risco, a gente sempre opta por fazer o teste de coagulograma no laboratório para identificar se o paciente está realmente dentro de uns padrões normais de coagulação, de tempo de sangramento, e toda vez que for suspender o uso de uma medicação como essa, como um anticoagulante, a gente tem sempre que fazer isso junto com o médico que fez a prescrição, que acompanha o caso daquele paciente, ok? Então, esses pacientes podem sim passar por um tratamento de implantes, de extrações dentárias, mas sempre com um cuidado especial para que a cirurgia ocorra tudo bem e o resultado seja bastante satisfatório, ok? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.